Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar o livro de 1 Reis, que é o livro que vamos começar em breve. O livro de 1 Reis é uma continuação do livro de 2 Samuel. Esse livro vai começar falando de Davi e terminar falando de Elias. Davi, no livro de 2 Samuel, quis construir um templo para Deus, vocês lembram? Mas Deus não permitiu porque havia muito sangue nas mãos de Davi, por conta das muitas guerras que ele participou. Então Deus disse a Davi que quem construiria o templo seria seu filho Salomão. É então que nesse livro de 1 Reis, nós começamos a falar sobre o sucessor de Davi, que é seu filho Salomão. Salomão nasceu do relacionamento de Davi com Batseba, com quem Davi cometeu adultério. O primeiro filho que Davi teve com ela morreu por conta do pecado deles, mas logo depois que Davi se arrependeu, Deus os abençoou e eles tiveram um novo filho, que foi Salomão. Infelizmente, Salomão, assim como seu pai, também tinha uma fraqueza por mulheres. Depois que ele construiu o templo de Deus, que durou 7 anos, ele decidiu construir um templo para si mesmo, que durou 13 anos. Se envolveu com muitas mulheres, e isso fez com que ele se afastasse de Deus. Depois da morte de Salomão, Israel foi governado por muitos reis, que eram idólatras e perversos. Entre os reis mais perversos estava o rei Acabe. Nem o profeta Elias conseguiu trazer Israel à plena adoração a Deus. A esposa de Acabe, chamada Jezabel, passou a odiar o profeta Elias e desejava matá-lo. O profeta Elias foi o precursor de Cristo e também dos apóstolos do Novo Testamento. Deus permitiu que Elias fizesse coisas milagrosas a fim de provar que ele realmente era um homem de Deus. Ele ressuscitou dos mortos o filho da viúva de Sarepta, a ponto dela dizer: "Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade." Jesus não só ressuscitou Lázaro dentre os mortos, mas também ressuscitou o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. O apóstolo Pedro ressuscitou Dorcas e Paulo ressuscitou Eutico. Veja então que antes de Jesus, Deus enviou homens fiéis para realizar milagres e preparar o povo para a chegada do Rei dos Reis. Bom, mas como podemos aplicar as lições desse livro para os dias de hoje? O livro de 1 Reis tem muitas lições para os fiéis. Nesse livro encontramos uma advertência para os tipos de amigos que nós escolhemos, especialmente no que diz respeito àquelas amizades mais próximas. Os reis de Israel, que como Salomão se casaram com muitas mulheres estrangeiras, se expuseram a pessoas que serviam ao mundo e não a Deus. E com isso, eles se contaminaram. Como seguidores de Cristo, nós devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas de amigos, colegas de trabalho e até mesmo nossos cônjuges. Como a própria Bíblia diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A experiência de Elias sendo perseguido por Jezabel nos ensina também uma lição valiosa. Perseguição e ataques muitas vezes nos desanimam e nos deprimem, nos deixam desanimados de seguir nossa caminhada cristã. Elias se sentiu assim, deprimido. Por isso, temos que estar preparados para esse tipo de experiência na caminhada cristã. Nosso Deus é fiel e nunca vai nos deixar ou abandonar. O poder e proteção de Deus que encorajou Elias também vai nos encorajar. Amém? Um grande abraço e fiquem na paz.